Olá, pessoas queridas, amigas do Por uma Vida com Mais Vida. Meu nome é Giseles Normandia, mas as pessoas carinhosamente me chamam de Liz. Eu gosto muito. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto chamado testosterona. Na verdade, é a continuidade de uma conversinha que nós tivemos muito rápida há alguns dias atrás. E isso foi motivado por uma pergunta que um dos nossos queridos participantes fez a respeito de se existia um suplemento natural que pudesse aumentar os níveis de testosterona. E aí, como é comum mesmo acontecer nos nossos grupos, um ajudando os outros, alguém respondeu sobre sim, havia o tribulus terrestre. E eu estou ratificando, na verdade ratifiquei o uso do tribulus terrestre, de fato aumenta sim os níveis de testosterona no nosso corpo, bem como a suplementação também com o DHEA é muito importante, que na verdade é um precursor de outros hormônios sexuais. Mas falar do jeito que a gente falou sobre a testosterona é ignorar muito a importância dessa substância incrível no nosso organismo. Então hoje eu quero ter uma conversa mesmo com vocês, portanto esse vídeo demora um pouquinho mais do que os outros. A gente pretende aqui mostrar para vocês todos os benefícios em que aspectos a testosterona atua no nosso organismo, o que está impedindo e diminuindo drasticamente os índices de testosterona e como a gente pode elevar esses índices de forma natural. Então são esses três aspectos que nós vamos abordar. Primeira coisa que eu preciso dizer é que a testosterona sim é um hormônio da masculinidade, mas ela não é produzida só pelos homens. As mulheres também produzem e precisam muito estar com seus níveis de testosterona organizados. É verdade que a testosterona tem uma influência direta sobre a libido. Ela atua diretamente sobre esse campo no cérebro e que desperta o desejo sexual. Mas a testosterona tem uma outra influência sobre o desempenho sexual. É que ela é um vasodilatador. E dessa forma, ela faz com que a circulação no membro masculino seja maior e assim a potência dessa ereção também seja maior. Então, juntando o estímulo do libido, do desejo sexual, com uma melhor vascularização do pênis, a gente tem, claro, um desempenho sexual muito melhor. Mas não para por aí, como a gente já disse. A testosterona, ela influencia no aumento dos glóbulos vermelhos. Ela também tem uma influência direta sobre o aumento da massa óssea e da massa muscular. Então, olha só, mais músculos, inclusive, protege também os nossos ossos. Portanto, as pessoas que estão aí com uma deficiência na parte óssea, né, osteoporose, osteopenia, vamos observar porque os seus níveis de testosterona devem estar comprometidos também. Olha, outra influência grande na queima de gorduras. Isso é uma maravilha. Aliás, quando você olhar para alguém que está com aquela barriguinha, sabe aquela barriguinha de chope? Aquela musculatura mais flácida e aquele acúmulo de gordura localizada, pode verificar que os seus níveis de testosterona também estão deficientes. Uma outra influência grande é sobre o coração. É benefício em cima de benefício. Foi que a gente viu. Tem um aumento dos glóbulos vermelhos, tem um aumento da vascularização. Então eu faço com que o meu coração trabalhe de uma maneira mais fácil. Muito importante para as questões cardiovasculares. Mas tem uma ação da testosterona que, em geral, a gente não faz uma ligação dela com isso. É sobre as questões neurais. Está comprovado que manter bons níveis de testosterona no organismo previne as pessoas do mal de Alzheimer. Olha só, isso são comprovações científicas. E tem uma outra coisa muito importante. A testosterona ela tem uma atuação direta sobre essa postura decidida.
sabe? Sobre essa vitalidade, sobre tomar decisões, clareza mental, memória, organização, planejamento, a capacidade de planejar e agir. Tudo isso tem a ver com quantidade de testosterona no nosso sangue. Então, quando você vê aquelas pessoas assim, muito lentinhas, aquelas pessoas que estão assim sonolentas, sabe, que ficam assim dormindo a toda hora, que não está muito legal no foco, é óbvio que não é só testosterona, mas acredite, tem uma influência muito grande. Então, entendendo como é importante, vamos agora compreender algo mais legal ainda, que tem muito a ver com o nosso projeto, que é compreender quais são os fatores que estão desorganizando esses níveis de testosterona. Primeiro deles, dormir mal. Se você não dorme a quantidade de horas e nem da forma correta, pode ter certeza que você terá uma diminuição dos seus níveis de testosterona. Outra coisa, o uso de anticoncepcional. O uso de anticoncepcional, ele baixa drasticamente o nível de testosterona. Outra coisa impressionante, álcool, cervejinha. Está cientificamente comprovado que uma pessoa que toma doses moderadas de qualquer bebida alcoólica durante 3 finais de semana seguidos tem uma redução de 11% dos seus níveis de testosterona. Agora imagina se você faz isso regularmente. Toda semana você está lá. E imagina se você exagera, se você é aquele bebum mesmo, né? Então, o nível de testosterona vai estar lá embaixo. Outra coisa que diminui demais é o açúcar. Quando a gente toma, está comprovado, isso são respostas de pesquisas. Quando a gente toma um pouquinho de açúcar diariamente, a gente tem uma redução de 25% do nível de testosterona no sangue. Agora vamos piorar um pouquinho mais. Quando você tem, de forma regular na sua alimentação, substâncias industrializadas, alimentos industrializados e processados, você tem uma drástica redução de testosterona. Por quê? Porque os metais pesados, porque todos aqueles corantes, acidulantes, estabilizantes, todas essas substâncias, elas vão reduzir o seu nível de testosterona. Ou seja, a comida tem um impacto altíssimo. Tem uma outra coisa que acaba com a testosterona na gente. São as bebidas, os líquidos envasados em plástico. Ou seja, a água mineral que a gente toma diminui drasticamente os níveis de testosterona no nosso organismo. Por quê? Porque essas embalagens plásticas, elas liberam uma substância chamada bisfenol. E esse bisfenol, quando ingerido, é recebido no organismo como se fosse um xenoestrogênio, ou seja, um estrogênio estrangeiro. É uma coisa que toma o lugar do nosso estrogênio. E isso, inclusive, é causa comprovada de muitos cânceres. Por último, eu vou falar de um outro fator que é o estresse. Olha só, se você é uma pessoa que está sempre submetida a grandes pressões, se você também é uma pessoa que está muito na dúvida, você não toma muitas decisões, você está sempre naquela angústia, faço, não faço, se você se vitimiza, eu sou um pobre coitado, eu não tenho sorte, você está liberando uma quantidade anormal de cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol reduz a testosterona. Então a gente já entendeu um pouquinho o que a gente vai evitar, é óbvio. Agora, o que eu posso fazer para melhorar os níveis de testosterona de uma forma natural? Bem, a gente conversou já, o que deu início a essa conversa aqui, né? A gente já falou sobre o Tribulus terrestre, que é um suplemento que a gente pode colocar na nossa vida, vai ajudar. O DHEA, outro suplemento maravilhoso. Também os BCAAs. Na verdade, isso é uma sigla para um composto de 3 aminoácidos essenciais importantíssimos, que é a valina, a leucina e a isoleucina. Então já existe isso pronto para a gente tomar.
Perfeito. A ingestão também, a suplementação com zinco, fundamental. Vamos agora a uma prática do exercício físico que aumenta muito a testosterona. Vê que coisa engraçada. Testosterona aumenta a massa muscular. Mas quando eu aumento a minha massa muscular através de estímulos provocados por elevação de peso, né, por resistência, até mesmo lá no Pilates, você não tem nem necessidade de estar só puxando peso, não. O Pilates é incrível para isso também. Então, o movimento de resistência, você aumenta os seus níveis de testosterona. E aí você vai ter uma disposição maior. Tem uma outra coisa muito importante, que são os processos respiratórios. Porque se eu controlo bem o meu estresse através da respiração e respirações meditativas, eu também regularizo o meu nível de testosterona. Gente, com níveis de testosterona mais organizados, eu tenho uma postura emocional completamente diferente. Eu fico menos irritado, porque eu tomo decisões. A indecisão é uma coisa terrível. Deixa a gente muito mal-humorado, deixa a gente muito irritado. Então fica aí a orientação para vocês. Se vocês estiverem perto de uma pessoa, ou vocês mesmos estiverem, barriguinha de chope, malhando e com poucos dias a musculatura murcha de novo, né? Você malha, mas por algum motivo você passou alguns dias sem malhar, a musculatura diminui, fica de olho. Irritabilidade, sonolência, flacidez, problemas na parte óssea, você tem então uma disfunção aí dos seus níveis de testosterona. Eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês. E fica ligado aí que nós vamos ter outros vídeos dando melhores orientações para que a gente possa, através de uma boa alimentação, de um bom processo de desintoxicação, fazer com que os níveis de testosterona se elevem. Um bom dia e um beijo!